aprovada. Palavra franqueada. Essa palavra, Excelência. Franqueada. Essa palavra. À vontade. Obrigada, Excelência. Com a licença e permissão de Vossa Excelência, eu quero dizer que hoje eu estou com o coração profundamente entristecido e presto homenagem ao meu grande amigo Diogo Seixas Conduru. Perdemos não apenas um jurista brilhante, um advogado respeitado, doutor em Direito Constitucional e professor dedicado, mas também um ser humano de integridade ímpar, que soube aliar a sua vida profissional à nobre missão de educar, inspirar e defender a democracia. Sua passagem pela presidência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e sua contribuição como membro efetivo desta Corte Eleitoral nos anos de 2021 e 2023 são testemunhos claros do seu compromisso inabalável com a justiça e com a preservação dos valores republicanos. Mas, para além dos cargos, títulos e realizações, Diogo foi um amigo leal, devotado, alguém que iluminava os espaços por onde passava, com sua firmeza de princípios e sua generosidade no trato humano. Ele acreditava no poder transformador da educação, dedicando sua vida a formar cidadãos e a cultivar mentes livres e críticas. Hoje, diante da dor de sua partida, ficou vazio imenso a ausência, mas também a certeza de que seu legado permanecerá vivo em cada vida que ele tocou, em cada aluno que ele formou, em cada colega que ele inspirou. Diogo nos deixa o exemplo de uma vida inteira dedicada ao direito, à educação e à democracia. Que sua memória continue a nos guiar e a nos lembrar a responsabilidade que temos de honrar tudo aquilo pelo que ele tanto lutou. Descanse em paz, meu amigo, sua presença jamais será esquecida. E como forma, Excelência, de dar ciência à família enlutada acerca da profunda admiração que esta Corte nutria pelo Dr. Diogo Seixas Conduru, eu solicito a Vossa Excelência o encaminhamento pela presidência de todas as falas proferidas nesta tarde, em sua homenagem. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. A palavra continua franqueada. Presidente, peço permissão para falar. À vontade. Eu também queria prestar minhas homenagens ao Diogo. Nós tivemos uma história aí de amizade que é de longa data. Na verdade, nós temos amigos em comum e tivemos uma história de amizade na juventude. Então, muito antes do Diogo se tornar aí esse advogado de renome, esse acadêmico reconhecido, nós vivemos grandes momentos de reverência, nós e todo o nosso grupo de amigos. Então, a partida dele é mais do que um lamento profissional, é um lamento realmente pessoal para mim, e eu falo em nome de uma série de amigos nossos também. Depois, nossos rumos se perderam, né? Tivemos trajetórias um tanto diferentes aí no direito, e recentemente eu tive o prazer de reencontrá-lo. O Diogo foi o primeiro, ou talvez o primeiro que eu conheça, advogado paraense a figurar na lista do 5º Constitucional do meu tribunal, TRF1. Na verdade, foi o mais próximo que o Pará já teve de um desembargador federal. Ele, por isso, acabou se aproximando de nós, juízes aqui em Belém, e também do hoje ministro Brandão. Então, em nome da instituição, faço também esse registro, consigno as nossas condolências. Infelizmente, eu não estou em Belém, estou em Brasília para um evento e não pude comparecer aos momentos solenes de despedida do Diogo. Mas aproveito a oportunidade para consignar aqui
esse pesar que para mim é pessoal e profissional. É isso, presidente. Continua a palavra franqueada. Excelência, eu presidente. queria também deixar aqui o registro, apesar da pouca convivência que eu tive com o doutor Diogo, sempre se mostrou um jurista competente, novo, né? Isso que nos causa mais tristeza, com 3 filhos e a esposa, filhos pequenos, e eu me dirijo também à família dele para prestar essa homenagem, essas palavras, nossos sentimentos aqui do TRE ao doutor Diogo. Obrigado, Senhor excelência. presidente, Tiago, À vontade. brevemente, eu também não tive a oportunidade de conviver com o doutor Diogo na Corte Eleitoral, mas, como a desembargadora Filomena bem falou, teve uma passagem marcante por essa corte, e não apenas na Corte Eleitoral, na advocacia. Ele era também um profissional extremamente respeitado, não à toa também a OAB emitiu nota, participou das cerimônias de luto, e eu gostaria também de aderir ao registro da desembargadora Filomena para que seja enviado o luto e a solidariedade da Corte à família lutada. Obrigado, excelência. Continua. Palavra franqueada. Boa tarde. Também queria, em nome do Ministério Público e também de quem conviveu com o doutor Diogo aqui na Corte Eleitoral, fazer essas condolências, prestar condolências à família, falar que eu ainda lembro como se fosse agora o doutor Diogo falando, argumentando, trazendo razões, trazendo ponto de vista, como cidadão, como profissional do direito, enfim, preocupado efetivamente com as coisas. Então, a forma dele argumentar era bastante, enfim, buscava convencer de fato, até como professor, né, buscava ensinar, buscava debater, sempre tinha interesse no bom debate, na boa conversa, né? Não se apegava exatamente a um ponto de vista, mas gostava exatamente do diálogo, da conversa, dessa dialética que vai em busca do conhecimento constante. Então, o doutor Diogo, tive diversas conversas com ele sobre filosofia, religião, direito, enfim, academia, universidade, enfim, um monte de assunto que a gente tinha com ele. Era uma pessoa muito inteligente, muito competente, muito agradável de se conversar. Então, todo mundo lembra que tem alguma conversa, algum diálogo com ele. E também aqui no debate na Corte Eleitoral foram debates muito interessantes, trazendo seu ponto de vista. E isso fica marcado para mim, né? Quando eu vi a notícia, não tinha informação que ele estava fazendo um tratamento de saúde, então fiquei surpreso também, né? Fui surpreendido pela notícia. E, enfim, também fazer essas condolências para a família, para a esposa, para os filhos. Enfim, que a gente sabe o quanto isso é doído, né, na família e todos que seguem. Certamente o doutor Diogo teve uma vida muito digna, muito plena, e vai deixar saudade em todos. Obrigado, excelência. Continua a palavra franqueada. Eu peço a palavra, presidente. À vontade. Obrigado. Presidente, eu quero também fazer minhas todas as palavras que foram proferidas até agora. Lamento profundamente pela passagem do doutor Diogo, um jovem profissional, espirituoso, inteligente, atuante, cheio de vida, cheio de planos, cheio de projetos. De fato, é uma pena muito sentida e muito dolorosa. Eu tive a oportunidade de conviver durante algum tempo mais com o Diogo na corte, foi onde eu conheci. Tivemos alguns momentos, partilhamos alguns momentos juntos, quando eu tive a oportunidade de colaborar nas iniciativas de gestão dele na Escola Judiciária Eleitoral, no tempo que lá foi vice-diretor. Fizemos algumas viagens juntos. De fato, foram momentos muito enriquecedores, conversas muito agradáveis, e, sem dúvida alguma, não é possível passar por esse momento sem refletir
inclusive sobre a fugacidade da nossa permanência nesse plano. Eu quero, portanto, presidente, deixar aqui meu registro público de lamento pela morte do Dr. Diogo e dirigir também à família os meus votos de pêsames e os meus sentimentos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Excelência. É profundo pesar que sai deste plano terreno para o plano espiritual de um grande amigo, parceiro, não somente parceiro aqui na bancada, mas como parceiro no esporte, no futebol. Eu gostava muito de futebol. Inclusive, participamos de vários jogos. Ele era o nosso artilheiro, ele se gabava, mas jogava mesmo. E também, aqui, como o procurador falou, era o magistrado que debatia os assuntos com muita profundidade e eficiência, conhecimento da matéria, mostrava não somente sua expertise da área da pedagogia, era um grande professor, por sinal, e essas qualidades profissionais ninguém nega. E as qualidades pessoais também, como amigo, como parceiro mesmo, inclusive não somente em futebol, mas também em bares. Nós tomamos bastante vinho juntos, era uma pessoa assim, muito agradável. Ele, por sinal, ele foi o entrevistador, houve um podcast aí na Escola Judicial, onde participou eu e o juiz federal Portela, e a Elane que organizou. Ele fez várias perguntas para nós, em todo sentido, não somente na área eleitoral, como na área política nacional, e era uma pessoa assim que tinha uma mente brilhante. Então, eu já me manifestei já na segunda turma do público, segunda-feira, e mostrando essas qualidades aos colegas. E eu estive no velório, logo cedo, às 8 horas, onde eu fui conhecer a família dele. Ele morava com uma avó, a avó dele, não morava com a mãe, e a avó, quando chegou no velório, chorou copiosamente, parece uma criança. Tanto assim o amor que ela tinha para aquela pessoa, aquele filho, na verdade, segundo filho, né, que estava se separando deste nosso convívio terreno. Então, eu espero que o espírito desse nosso grande amigo, grande colega, seja recebido pelo Criador, para que continue na sua evolução. Porque nós aqui estamos de passagem, claro, nós estamos evoluindo, e nós nos aperfeiçoaremos quando sai deste plano, e talvez, né, porque quem teve aperfeiçoamento de 100% só foi Cristo, mas pelo menos nós prossigamos nessa tarefa de fazer o bem. E eu reporto a ele que eu estive em Tucuruí, por sinal, na época era presidente, era a desembargadora Luzia Nádia. Eu tive uma crise violenta de apendicite. Eu vim de lá direto para o hospital para a cirurgia. E eu convidei o Diogo para ir conosco. E ele foi a pessoa que me deu tanto apoio lá em Tucuruí, nessa minha crise. Então, não somente como parceiro aqui da bancada, mas parceiro assim, nas horas difíceis. Então, espero que o nosso Criador tenha reservado o lugar que ele merece. Questão de ordem, eu deixei de aprovar a ata da sessão anterior, da parte administrativa, sessão administrativa, como não quer querer discuti-la, considero-a aprovada. Bem, pessoal, eu tenho aqui uma informação a todos nós aí sobre o PIE, Plano de Integração das Eleições, né? Senhoras e senhores, informo a realização do Plano Integrado das Eleições PIE 2026, instrumento de planejamento que alinha de forma integrada e participativa as ações das unidades administrativas deste Tribunal, Presidência e Corregedoria, e das zonas eleitorais para assegurar eleições íntegras, céleres e acessíveis. A iniciativa consolida aprendizado de ciclos anteriores, organiza projetos e recursos e reforça a governança do processo eleitoral. Neste ciclo, adotaremos abordagens modernas e inovadoras de engajamento e solução de problemas, com oficinas e dinâmicas colaborativas ao longo de todo o percurso do PIE, sendo que nossa metodologia
foi inclusive selecionada para ser apresentada no First Lab 2005, evento nacional de inovação no Judiciário, reafirmando o compromisso do TRE do Pará com a melhoria contínua e o protagonismo na inovação aplicada ao serviço público. Aproveito para convidar, de modo especial, as vossas excelências desta Corte a visitar o evento, senhores membros, senhora corregedora, que ocorrerá no dia 27 a 29 de agosto do corrente ano, aqui na sede do Tribunal, para acompanhar de perto as atividades e a participação das equipes. Será uma excelente oportunidade de diálogo e de alinhamento institucional. Aproveito para trazer a Vossa Excelência uma pequena amostra do que será esse evento através de um vídeo especial que assistiremos agora. Pode publicar o vídeo. O futuro da justiça eleitoral está em movimento. Cada urna preparada, cada eleição conduzida, cada desafio superado. Tudo isso compõe uma rede de dedicação que alcança um número inimaginável de pessoas. Essa responsabilidade não é pequena e por isso estamos aqui, para apoiar uns aos outros, participar das dores e vitórias de cada um de nós e fortalecer nossa missão coletiva com o nosso serviço. Afinal, esses somos nós, servidores. Pensamos nesse evento com muito carinho e dedicação. Criamos simbolismos para que essa jornada seja a mais amigável possível e que possa criar ecos duradouros. Um plano integrado de eleições. Sigam na jornada. O futuro da justiça eleitoral está em movimento e ele começa com vocês. Com a palavra, nosso desembargador presidente. Senhoras e senhores, com imensa satisfação, damos início ao planejamento integrado das eleições 2006. Um marco na forma como concebemos o futuro do processo eleitoral. Cada grupo, cada proposta, cada interação neste evento representa um código essencial na construção do nosso PIE. E é a presença ativa e criativa de cada um de vocês que dá sentido e força a esse plano. Tenho plena confiança de que, ao final desta jornada, a aura que hoje despertamos será um reflexo legítimo da inteligência coletiva que move a justiça eleitoral. Muito obrigado, é um excelente evento a todos. Eu quero registrar também, na palavra facultada, voltando, o falecimento do médico, conselheiro aposentado, ex-membro da Corte de Contas paraense, Manuel Aires, no dia 24 de 8 de 2025. Também avisar os colegas que nós teremos um evento de caminhada, e quem quiser correr, né, com o café da manhã, das 6h30 às 8 horas, no Portal da Amazônia, quarta-feira, às 28 de 8, com direito ao kit de camisas, calções. Agora, quem ganhar o primeiro lugar, eu vou premiar para uma viagem à Alemanha, para visitar a fábrica Porsche. Inclusive, esse detalhe tem lá na Castanheira, né, no Bosque Castanheira, no Shopping Bosque Castanheira, quem realmente for premiado para essa visita à Alemanha, para poder visitar a fábrica do Porsche. Então, estou concorrendo também lá. Com o mesmo quórum legal, declaro aberta a 55ª sessão ordinária de julgamento. Discussão e aprovação, data da sessão anterior. Como não queira discuti-la, considero aprovada. Vamos ordenar as pautas. Nós temos 6 feitos na pauta. Tem 2 feitos de relatoria juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira. Vossa Excelência julga? Sim. Sim. Estava pensando longe, né? Tem um feito
do juiz Marcos Alain de Melo Gomes. Vossa Excelência julga? Não, presidente, eu retiro o processo de pauta. Tá, obrigado. E 3 processos também do juiz Tiago Nassé Cefé. Senhor presidente, eu vou julgar 2 em bloco, mas o 0600-690 eu vou retirar de pauta. Tá, obrigado. 0690. Qual é o terceiro? É o último? Doutores, boa tarde. No YouTube aqui não está aparecendo a sessão, não sei se isso é viável a gente falar nesse momento ou não, mas o que foi até falado até agora não apareceu. Estou vendo aqui no computador. Ok, obrigado. Já sabia disso, só tinha informado aqui. Vamos pedir por hora para ver se tentar resolver esse problema, tá ok? Setor de informática aí. Vamos iniciar a sessão. Os feitos número 5 e 6. É o recurso eleitoral número 06-00694-58-2024, 614-0040. Relatoria juiz Tiago Nassé Cefé, origem Tucuruí, Pará. E o 6, que é em bloco também, né? 6 é recurso eleitoral número 06-00-72311, 2024, 614-0040. Relatoria juiz Tiago Nassé Cefé, também Tucuruí. Com a palavra, eminente relator. Haverá extensão Obrigado, oral. senhor presidente. Só a título de conhecimento, não está aparecendo no YouTube, tá? Para a gente depois ter que voltar os autos. Apareceu agora, mas desculpa. Não está aparecendo? A sustentação oral, presidente. Ok. Apareceu agora, desculpa. O advogado pretende que seja ido o relatório? Por favor, excelência. Então, o eminente relator, com a palavra. A leitura do relatório, presidente? É o número 5 e 6, em bloco, né, excelência? Ok, isso. Os 2 serão julgados em bloco. Bom, passar a leitura do relatório, já está disponibilizado o relatório e o voto aos colegas, senhor presidente. Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Rosalvo Afonso Fernandes, candidato a vereador, em face suplente pelo Partido Progressistas, PP, em face das sentenças proferidas pelos juízes da 40ª Zona Eleitoral de Tucuruí, PA, que julgaram improcedentes a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação ao mandato eletivo, ajuizados em desfavor de Marcelo Veras Mouzinho, do PRD, bem como de Adriele Pereira dos Santos e outros candidatos da mesma agremiação partidária. O juiz zonal concluiu pela improcedência dos pedidos, considerando a fragilidade probatória e a observância do princípio de razoabilidade e proporcionalidade, que asseguram que a vontade do eleitorado deve prevalecer sempre que não comprovada de forma categórica a fraude. Conclui-se pela improcedência dos pedidos formulados no inicial, é a transcrição. As ações de impugnação de mandato eletivo que tramitam de forma pensada têm como causa de pedir suposta fraude à cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, consistente no lançamento de candidatura feminina fictícia, atribuída a Adriele Pereira dos Santos, com o objetivo de viabilizar o deferimento do DRAP do PRD e possibilitar a participação de maior número de candidatos do sexo masculino no pleito proporcional municipal de 2024. Consta nos autos que os candidatos do PRD de Tucuruí, Pará, disputaram as eleições proporcionais do pleito municipal de 2024, logrando obter uma cadeira no Parlamento Municipal, onde foi ocupada desde 1º de janeiro de 2025 pelo recorrido. Segundo o recorrente, o PRD apresentou 18 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 12 masculinas e 6 femininas, das quais a de Adriele teria sido registrada apenas para cumprir formalmente a exigência legal sem intenção real de concorrer. Aponta como indícios da alegada fraude: votação zerada, a candidata teve 0 votos, inexistência de propaganda eleitoral em benefício próprio, seja presencial ou em redes sociais,
publicações em redes sociais em apoio de terceiros, inclusive de outro município, de Breu Branco, onde a candidata exerce cargo público, ausência de pedido de licença ou desincompatibilização do serviço público, inexistência de recebimento de recursos do FEFEC ou fundo partidário, realização de atos de campanha de forma esporádica, com reduzida participação popular e inexistência de movimentação relevante na prestação de contas. No processo 0600-694, a inicial narra ainda que, sem a candidatura de Adriele, o PRD só teria como registrar no máximo 10 candidaturas masculinas, o que poderia comprometer o alcance do quociente eleitoral e, por consequência, a obtenção da cadeira conquistada. Alega que a candidata, durante todo o período de campanha eleitoral, não publicou uma única postagem em seu perfil do Facebook divulgando seus atos de campanha ou propaganda eleitoral em seu favor, mas publicou atos de campanha de uma amiga de uma cidade vizinha, onde a Adriele é funcionária pública. No caso em questão, é que em sua campanha mesma não publicou nenhuma postagem que pudesse divulgar sua própria campanha. Pontua que os 15 candidatos do PRD apresentaram prestação de conta idênticas, até o candidato eleito informou o valor de R$ 1.940, onde a candidatura fictícia de Adriele apresentou sua prestação de contas um dia após o ajuizamento da AGE. Nas contas, o valor da arrecadação foi diferente dos demais candidatos, ou seja, mudou o valor da prestação de contas para não padronizar com os valores dos restantes dos candidatos. Relata que Adriele recebeu doação de R$ 250, dinheiro esse que seria para pagamento apenas de propaganda de rádio e televisão, sendo que em seu depoimento a mesma afirma que não realizou propaganda nem de rádio nem de televisão. Sustenta que a suposta candidata Adriele alega, tanto em contestação quanto em alegações finais, que teve seus atos de candidatura prejudicados em virtude de sua mãe ter sofrido um infarto. Todavia, recorrente indaga por que a assessoria não informou a candidata que a mesma deveria ter feito um pedido de desistência e não fez, pois não houve desistência tácita. Defende que as imagens juntadas pela defesa não possuem data nem movimentação de aglomeração de pessoas, podendo-se concluir que não foram feitas durante a campanha, e sim após o ajuizamento da AGE. O material foi claramente fabricado apenas para ser apresentado como defesa, como narra, pois não consta a prestação de contas, pois a candidata e a testemunha mentem dizendo que o partido forneceu material gráfico de campanha, sendo que, conforme explanado acima, o próprio contador no depoimento confirma que nunca houve verbas para a compra do material gráfico, e sim apenas para rádio e televisão. Esse trecho estava entre aspas. Ao final, pugna para reformar, entre aspas, novamente, reformar a decisão recorrida, julgando a presente AGE totalmente procedente, reconhecendo-se a violação do artigo 10º, parágrafo 3º da Lei das Eleições, em decorrência de fraude à cota de gênero, determinando-se a cassação do mandato eletivo do investigado Marcelo Veras Mouzinho, a rescisão do DRAPT e a anulação dos votos do PRT, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário nos termos da súmula 73 do TSE. No processo AM 0600-723, o recorrente sustenta em suma que Adriele foi requerida apenas pro forma, pois nunca houve intenção de fazer campanha e concorrer efetivamente. Esse fato resta evidenciado porque teve votação zerada, sua filha trabalhava para outro candidato concorrente, ausência de divulgação de atos de campanha e de propaganda eleitoral, não fez divulgação de atos de campanha e de propaganda eleitoral, foi a única que não recebeu recurso do partido FEFEC ou fundo partidário, acrescentando críticas procedimentais ao juízo de origem, como suposta inobservância do prazo legal para a apresentação de alegações finais, previsto na Lei Complementar 64 de 90, a relação de amizade entre o representante do Ministério Público Eleitoral e o recorrido Marcelo Veras Mouzinho, o que, em seu entender, justificaria a suspeição. Por fim, pede provimento recursal. Em contra-razões, o recorrido alega que a apresentação de registros fotográficos e vídeo de campanha, bem como a documentação da prestação de contas, demonstra que a candidata exerceu atos de campanha, ainda que em menor escala, pois a candidata Adriele Pereira conduziu sua campanha de maneira alinhada às características socioeconômicas do município, sendo sua campanha feita principalmente no bairro Serra Azul e vizinhos, de boca a boca. Enfatiza que a alegação da candidata a não ter votado em si mesma, o que não foi comprovado, não é suficiente para comprovar a fraude. Tais fatos, isoladamente, não demonstram dolo específico em fraudar a cota de gênero. Sustenta que a candidata Adriele é filiada ao PRD desde 2015, engajada com causas relativas à saúde, já que é enfermeira. Conduziu sua campanha de maneira alinhada às características socioeconômicas do município, sendo feita principalmente no bairro Serra Azul, privilegiando uma estratégia corpo a corpo. A candidata Adriele estabeleceu um vínculo direto com eleitores, demonstrando dedicação e compromisso com as necessidades locais. Pondera que a candidata apresentou sua prestação de contas demonstrando movimentação financeira de sua campanha. A ausência de gastos elevados não pode ser interpretada como prova de fraude, especialmente quando não há evidências concretas de que a candidata tenha agido em conluio com terceiros para fraudar a cota de gênero.
Afirma que as prestações de contas de candidatos não foram padronizadas e que as contas de campanha de Adriele e do partido foram aprovadas sem qualquer mácula ou fraude ou impugnação. Logo, cai por terra qualquer tentativa em concluir que ocorreu alguma coisa de errado. Estava entre aspas. Além disso, ressalta que o PRD de Tucuruí não recebeu recursos do fundo partidário nem dispõe de fonte de arrecadação seus filiados, o que impossibilitou de estender a ajuda financeira aos seus candidatos de forma geral a todos que concorreram pela legenda partidária. Justifica o distanciamento do pleito e a desistência tácita em razão de problemas de saúde de sua mãe. Ao final, pede o desprovimento do recurso e, consequentemente, a manutenção integral da sentença recorrida. Requer ainda a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé a cada um dos recorridos nos termos do artigo 81 do CPC. O Ministério Público Eleitoral, em ambos os feitos, opinou pela improcedência, ressaltando que o conjunto probatório não seria suficiente para afastar a legitimidade do registro e que, em matéria de fraude à cota de gênero, é indispensável prova robusta, aplicando-se o princípio em dúvida sufrágio. A Procuradoria Regional Eleitoral, em ambos os recursos, manifestou-se pelo provimento recursal para a reforma da sentença, no sentido de reconhecimento de fraude à cota de gênero. São os termos do relatório, senhor presidente. Com a palavra, o advogado Anderson Volta Cúdia, do prazo regimental. Boa tarde, desembargador presidente. Boa tarde a sacolém da corte, a um membro ilustre do Ministério Público, serventuários e meus pares que se fazem presentes. Pois bem, a réa Adriele, na fase inquisitória, ela foi confessa que ela foi para a eleição e ela votou na eleição. E ela foi confessa que ela não votou nela, mas ela foi exercer seu ato de cidadania do voto, mas não votou nela. E no seu depoimento, ela também falou, isso está nos autos na gravação, que a filha dela trabalhava para outra candidata. A senhora Adriele, durante o pleito de 2024, até a desistência, suposta desistência tácita dela, que se deu dia 27 de setembro, ela teve aproximadamente 40 dias de campanha. Ao ser perguntada também se ela se considerava analfabeta digital, ela disse que não, ela disse que ela era ativa nas redes sociais. E realmente ela foi ativa nas redes sociais. Só que ela postou candidatura de outros candidatos do município de Breu Branco, que é onde ela é concursada, mas nunca postou nada dela. Então, como você é ativo nas redes sociais, que é impensável hoje, uma eleição, você não utilizar das suas redes sociais para a propagação da sua campanha, porque ela indicou no seu registro a página de Facebook. Foi indicado o Instagram também, que justamente foram as provas que foram juntadas, aonde ela fez propagação da campanha de outros candidatos, de terceiros, de um município vizinho ao de Tucuruí. Além disso, o presidente do PRD, ao ser perguntado se todos os candidatos receberam material de campanha, ele respondeu categoricamente que sim, todos receberam. E ao ser perguntado se todos os candidatos receberam R$ 1.690, que está lá no acesso livre no Divulgacand essa informação, ele disse que todos receberam. E ao ser perguntado por que somente a senhora Adriele não recebeu, ele disse que não sabia informar o presidente do partido. Ele disse que também todo mundo recebeu material gráfico. Ela disse que recebeu material gráfico. Tanto que juntou no processo fotos que não condizem com a realidade. Porque não existe na prestação de conta dela nenhum informativo, nenhuma documentação sobre material gráfico. O que foi ratificado pelo contador em seu depoimento, que ele disse que a única candidata que não recebeu material gráfico de campanha foi a senhora Adriele. Se por um milagre do destino, realmente ela tivesse feito campanha, o que não fez, porque as provas estão nos autos,
e realmente tivesse ocorrido a desistência tácita, será que durante esses 40 dias de campanha ninguém teria votado nela, já que ela não publicou a sua desistência? Porque ela não fez. Ela não o fez por declaração, ela não o fez por vídeo, ela não utilizou das suas redes sociais para nada, se manteve inerte durante a campanha. Então, excelências, a defesa quer imprimir a questão da desistência tácita pela doença da mãe dela. Só que na desistência tácita é muito bem pacificado algumas condicionantes dessa desistência, que tem que ser verificado de fato. Mas dos principais quesitos que deve ser verificado é se o candidato realmente ele fez campanha e por algum motivo, no meio do percurso, ele desistiu. E a candidata não fez campanha em nenhum momento. Ela fez sim, para outros, não para ela. Então, querer usar dessa premissa é muito desespero no meu ponto de vista. Porque ela teve tudo para fazer a campanha, como os outros candidatos do partido fizeram. Teve candidatas no partido que teve 16 votos. Apesar de ser uma quantidade ínfima, como já tem decisão, inclusive do TSE, que fala sobre essa questão do quantitativo de voto, mas demonstra que pelo menos ela teve a atitude de fazer a campanha. Diferente da senhora Adriele, que confessa que nem ela votou nela mesma. E foi juntado nos autos também, quando ela falou que estava com a mãe dela no hospital, porque não tem prova disso. O que tem são fotos, e na foto todo mundo sorrindo é feliz e ninguém sabe o que está acontecendo. Foi juntado o prontuário dela de trabalho do município de Breu Branco, a escala de trabalho dela, os contra-cheques dela que ela estava trabalhando e recebeu na integralidade os seus valores. Todos esses elementos foram juntados nos autos. Só que o juiz eleitoral teve o entendimento de que não era prova robusta suficiente para poder determinar a fraude à cota de gênero, o que nós discordamos. Porque tudo que foi falado aqui, para vossas excelências, súmula 73, número 1, elencado. Votação zerada ou inexpressiva. A candidata teve votação zerada e confirmou que teve e afirmou que teve. Que, inclusive, o próprio membro do Ministério Público, quando ela disse, eu votei na eleição, ela disse o quê? Ela disse que votou, doutor. E mais à frente ela confirma. Nem eu votei em mim. E tem 2. Prestação de conta zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. Também se faz presente. A única movimentação financeira que aparece na prestação de conta dela é R$250, que foi confirmado pelo contador que era para pagar rádio e televisão, e ela afirma em seu depoimento que ela não fez o uso de rádio e televisão. Também está contemplado. E o terceiro, ausência de atos de campanha, efetivos de campanha, divulgação ou promoção de candidatura de terceiros. O que também aconteceu. Nos julgamentos sobre cota de fraude de gênero, só diz que basta ter um dos elementos, não precisa ter os 3. Mas, neste caso, os 3 elementos se fazem presentes na candidatura ficta de Adriele. Isso fez com que fosse registrado a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Para uma tentativa de burlar a lei. Esses são os fatos. Por isso, Vossa Excelência, peço a todos, para me finalizar, presidente, peço o provimento recursal
para a reforma da sentença, no sentido de reconhecimento à fraude de cota de gênero, e a aplicação imediata da súmula 73 do TSE. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Com a palavra, o advogado da parte requerida. Henrique Bona Brandão Mocinho Neto. Prazer regimental. Boa tarde, Excelências. Me ouvem? Boa tarde, excelentíssimos senhores juízes, desembargadores e representantes do Ministério Público. Na pessoa do doutor Thiago Cefé, saúdo a todos em plenário, bem como a que nos assiste pelo YouTube. Dia triste, né, Excelência? Hoje perdemos um grande jurista paraense e quiçá nacional, doutor Diogo Conduru, que muito bem representou essa corte. Falo isso nesse momento pelo fato de que antes não estava sendo transmitido pelo YouTube, mas vai ficar registrado que Vossa Excelência falaram muito bem do jurista, acredito que depois vão lançar no perfil. Tá? Ele fazia parte dessa nova geração jurista, tal como o doutor Thiago Cefé, o doutor Marcelo Guedes, que hoje não está, mas o doutor Domingos Monteiro, o doutor Marcos Alan. Inclusive, Excelências, por obra do Bertino, uma de nossas teses da defesa, nós juntamos na integralidade o voto do doutor Conduru, quando aí se portava, estava presente. Inclusive, foi na ID 1249-64-815, da AIME. Peço bem a Vossas Excelências para ler um pequeno trecho, em que lá atrás, quando ele estava recente aí, ele já falava que é o caso que se amolda perfeitamente ao que está sendo debatido hoje em plenário. Abre aspas. Não é razoável exigir que o partido mantenha constante fiscalização sobre as suas candidatas, a fim de identificar eventual desistência tácita, especialmente quando as candidatas já demonstraram legítimo interesse em concorrer, inclusive participando ativamente das reuniões partidárias. Prossigo. No caso concreto, também observamos que os recorrentes apresentaram circunstâncias indiciárias de candidatura fictícia, mas escusaram-se de produzir provas efetivas de que as candidaturas foram requeridas com o único intuito de burlar a regra da cota de gênero. Fecho aspas. Essa foi a decisão do Conduru, que esteja em um bom lugar, que Deus conforte a família, os pares e os serventuários da justiça que com ele conviveram. Inclusive, nesse julgamento, Excelência, ainda estava o doutor José Maria Teixeira do Rosário e a juíza federal Karina Sena de Bastos, que ainda fazem parte do colegiado. A nossa sustentação oral, Excelência, é em nome do vereador recorrido, Marcelo Veras Mouzinho e outros. Excelências, quero chamar a atenção no sentido de que o presente caso ele não se amolda em nada a fraude à cota de gênero, uma vez que não fere em nada a súmula 73 do TSE. Ao ser lançado as candidaturas, o partido observou normal os 30% da cota de gênero. Tá? Não está, esse processo, ele não está na regra geral da cota, ele está numa exceção. Qual é essa exceção? Aconteceu um episódio triste, lamentável na família, que fez com que ela desistisse da candidatura. Não houve má fé, não houve tentativa de ludibriar o Poder Judiciário em absolutamente nada. Portanto, prova que a sentença de primeiro grau foi pela improcedência tanto da AIGE como da AIME. Excelência, a questão principalmente é o porquê do zero votos. Quando a gente pega esse processo, a gente abre realmente um alerta. Porquê do zero voto? Mas nós temos que perquirir o porquê desse zero voto, o qual foi exaustivamente detalhado, tanto no primeiro grau, tanto quando a parte recorrente ingressou também no Ministério Público. Todo o primeiro momento foi falado dessa situação. Em nenhum momento excusou-se ou mudou-se o seu depoimento. Sobre a situação de que ela teve zero votos, isso é evidente que ela teria zero votos. Isso que o doutor falou agora há pouco está um pouco equivocado. Ela chegou a avisar os correligionários. A cidade do Tucuruí, para quem conhece, é uma cidade pequena, né? A candidatura dela se baseou especificamente num bairro daqui,
chamado bairro Serra Azul, como bem pontuou agora há pouco o doutor Thiago Cefé. Então, isso não vejo maior problema. Eles ajuizaram, excelências, dois processos. Primeiro uma AIGE e depois uma AIME. O caso específico, ele trata de se analisar se a Adriele Pereira dos Santos era ou não laranja. Mas temos que analisar esse caso, excelência, na soma das circunstâncias do caso em concreto. A gente não pode ficar pensando detalhes para que a gente caracterize uma fraude à cota de gênero. Nós temos que olhar o conjunto. Na AIGE, para ter ideia, uma noção, eles colocaram até a situação de que a candidata não se desincompatibilizou da função que exerce na cidade de Rio Branco, que é pouco mais de 20 quilômetros daqui da cidade de Tucuruí. Mas o TSE já é pacífico, que não precisa se desincompatibilizar. Então, por aí, vocês veem, a gente analisa o desespero da parte recorrente em querer voltar ao cargo, já que o recorrente até pouco tempo era vereador. Excelência, quero chamar a atenção aqui na ID 1249-64758 da AIME, que temos que a senhora candidata Adriele, ela é filiada desde o ano de 2015. Ela tem uma história no partido. Ela não caiu de paraquedas. Ela não foi pega na rua, ei, você quer ser candidata? Venha cá para cumprir a cota de gênero. Isso não existe no processo em nada. Chama a atenção também de Vossas Excelências que tem fotos, ato de campanha, ela participou de convenção, ela fez reunião com apoiadores, vídeo juntado aos autos pedindo voto, está tudo aí. Mais do que isso, Excelência, ela fechou as contas, fechou e abriu as contas, a sua prestação de contas foi aprovada sem ressalva, sem impugnação e sem recurso da sentença. A sentença da sua prestação de contas transitou em julgado sem nenhum tipo de impugnação pela parte que agora alega erro ou alega fraude. Está aí nos autos, o processo da prestação de contas 0600 47108-2024, 614-040. Não houve padronização de forma alguma. Está claro e evidente. O que houve foi, o partido deu para todos os candidatos a mesma possibilidade de se candidatar. Sabe que uma eleição no interior é difícil. Uma candidatura, excelências, laranja, e é o que me assiste, jamais teria a preocupação de abrir conta, de fechar conta, de prestar contas, a supressão de contas se for aprovada. Então, uma candidatura laranja, como acontece em muitos casos, nem se preocupa com isso. Ao contrário, a senhora Adriele sabia todo o tempo que era assim candidata. Em audiência realizada na cidade do Tucuruí, excelência, os dois colegas advogados, tanto um da AIGE quanto da AIME, o juiz e o promotor, fizeram perguntas de todos os tipos inimagináveis, a fim de pegar alguma contradição, algum erro, tanto da Adriele quanto das testemunhas, das outras candidatas. Em nenhum momento ela errou, foi uníssona. Seu depoimento, bem como das testemunhas, foram normais. Em nada lhe desabonou a situação da audiência. A audiência essa que começou depois do meio-dia e foi lá para 21 horas ou 22 horas que acabou. Quero chamar a atenção aqui de Vossa Excelência também no sentido de que a Adriele fez a sua campanha corpo a corpo. Foi nas casas, nos vizinhos, nos amigos. Tá? Levamos várias testemunhas, todas as testemunhas viram que a Adriele foi candidata. A parte recorrente levou apenas uma testemunha, a qual essa testemunha foi até mesmo contraditada, porque recebeu recentemente título de cidadão tucuriense pelo até então vereador. Então, é uma testemunha que ele não estava falando com a verdade, não tinha o compromisso de falar com a verdade. Não podemos, excelência, presumir que isso por si só seja considerado conluio ou má-fé. A recorrente realmente fez uma postagem de uma candidata do Breu Branco, não fez postagem de candidata de Tucuruí, porque ela morava lá, a candidatura dela foi corpo a corpo, pé no chão, foi nas casas, nos amigos, nos vizinhos. Apenas esse fato isolado, excelência, não é prova de que ela fez fraude à cota de gênero. Tem vários documentos assinados, a mãe dela ficou doente, excelências, esse momento é o crucial. A mãe dela ficou doente, tem assinatura sim no processo, que ela ficou lá em Marabá, no Hospital Regional de Marabá. Isso fez com que ela desistisse tacitamente. A mãe dela é uma pessoa de mais de 80 anos.
tem assinatura sim, ao contrário do advogado que agora falou, disse que não tem, mas tem, tá? Repito, conseguiu depois a curatela de sua mãe, a enfermidade continuou depois da eleição, tanto que ela precisou da curatela para ficar com a mãe, para ficar cuidando de banco, etc., essas coisas. Excelência, a gente pede a manutenção da sentença de primeiro grau, tá? Que foi bem fundamentada, traz a verdade dos autos. Em nenhum momento a candidata tentou fraudar a cota de gênero, tá? São esses os termos, peço venha a vossas excelências de que podemos manter essa sentença de primeiro grau e manter o mandato do vereador que foi eleito, porque seria uma falta de, até mesmo de compaixão com os eleitores da cidade. Seu tempo. Votaram nele, né? E que elegeram seu primeiro mandato, foi o vereador mais novo dos 17, excelência. Só um minutinho. Acabou o seu tempo, excelência. Mais novo, tá bom? Então, senhores do termo, muito obrigado pela paciência e a compreensão. Devolvo a palavra ao eminente relator. Agora. Obrigado, senhor presidente. Eu vou prosseguir a leitura do voto. O voto já está disponibilizado aos colegas. A questão aqui me parece bastante evidente, então eu vou fazer uma leitura aqui dos trechos principais do voto. O mérito. A controvérsia sobre o exame consiste em verificar se houve fraude à cota de gênero, mediante a apresentação de candidatura feminina. Desculpe, senhor presidente, esqueci de agradecer a contribuição dos dois advogados, não poderia deixar de fazê-lo aqui antes de iniciar a leitura do voto. Peço perdão a ambos os advogados pela indelicadeza, parabéns pelas tentações orais. A controvérsia sobre o exame consiste em verificar se houve fraude à cota de gênero mediante a apresentação de candidatura feminina fictícia no PRD, no município de Tucuruí, PA, nas eleições de 2024, tal qual alegado pelas partes investigantes ora recorrentes. Segundo a petição inicial, a investigada Adriele Pereira dos Santos, candidata ao cargo de vereadora pelo referido partido, teria sido registrada apenas formalmente para simular o cumprimento da cota de gênero, prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, configurando fraude eleitoral. O juiz de primeiro grau, adotando fundamentação idêntica para os dois feitos, consignou que a prova dos autos não demonstrou de forma inequívoca a existência de candidatura fictícia, que houve indicação de atos de campanha, ainda que modestos, que não se comprovou a simulação ou fraude, especialmente porque a candidata possuía filiação desde 2015, que precedentes do TSE e deste regional exigem prova robusta, não se prestando isoladamente baixo desempenho nas urnas ou pouca movimentação de campanha como elementos suficientes para a condenação, e que prevalece o indúbio para o sufrágio. Ao final, julgou improcedentes os pedidos com fundamento no 487, inciso 1º do CPC. De acordo com o exordial, os referidos partidos teriam praticado fraude para atingir o percentual mínimo de 30% do gênero feminino, diante da suposta inclusão de candidatas fictícias. A legislação regulamenta o percentual no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, e transcrevo no voto. Peço licença para não fazer a leitura da transcrição. Destaco que o percentual de gênero deve ser observado durante todo o curso do processo eleitoral, não apenas no momento do pedido de registro dos partidos, sob pena de tornar inócua a exigência normativa e favorecer o descumprimento da lei. Após diversas decisões sobre o tema, com o intuito de padronizar a conclusão de julgados pelos regionais, o TSE simulou os elementos necessários para que configure a fraude à cota de gênero e as consequências sancionatórias, editando a súmula número 73, também transcrita nos autos, inclusive com as suas consequências. Além da súmula, o TSE regulamentou a matéria na resolução 23735, e aqui faço a leitura apenas de dois trechos que estão negritados, no sentido de que, lá no artigo 8º, parágrafo 2º, a obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatos à prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição. E o parágrafo 4º, para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo, concilium fraudes, consistente na intenção de fraudar a lei. Estabelecidas tais premissas, passo a analisar o acervo fático probatório e a subsunção dos fatos à norma. No caso concreto, o exame detalhado das provas leva à inequívoca conclusão de que houve a utilização de candidaturas femininas meramente formais para burlar a norma eleitoral.
Os fatos demonstrados indicam a ausência de atos de campanha, a inexistência de gastos eleitorais significativos, a votação zerada e a notória falta de interesse da candidata em participar do processo eleitoral, elemento que, em conjunto, configura fraude. A ausência de interesse e compromisso com a própria candidatura encontra-se demonstrada nos autos diante dos seguintes fatos. 1. A candidata não votou em si mesma, não tendo recebido sequer um único voto. E eu destaco aqui que foi a única candidata no município de Tucuruí que não recebeu nenhum voto. Inclusive, ela confessou em audiência, e eu assisti o vídeo da audiência, ela confessou de forma bastante espontânea isso. A forma como ela fala foi bastante clara. Nem eu votei em mim mesmo. Então, isso, para mim, é um elemento bastante convincente de desinteresse na campanha. 2. A candidata não realizou atos efetivos de campanha por meio de redes sociais. O único gasto de sua campanha foi no módico valor de R$ 250 e ainda assim não foi realizado com material de campanha, mas sim serviços que nem se sabe se foram utilizados, e não houve destinação em favor de candidata do fundo de recurso do fundo partidário. A candidata realizou atos de campanha em favor de outros candidatos. Este ponto também chama bastante atenção, mais adiante eu abordo ele melhor. A documentação fotográfica e de vídeo, cito aqui os IDs apresentada na contestação, a princípio poderia sugerir a realização de atos de campanha. No entanto, a sua validade probatória é seriamente comprometida, pois as fotos e vídeos não contêm dados que permitam associá-los de forma incontestável ao período eleitoral. As imagens retratam apenas entrega de santinhos na frente de uma residência com a presença de apenas 5 pessoas. Essa evidência isolada é frágil e insuficiente para comprovar uma campanha efetiva, e, além disso, não há prova de participação em eventos, comícios e caminhadas por parte da candidata. Nos autos da prestação de contas, número 0600-47108-2024, foi registrado tão somente a aquisição de serviço de criação, redação e design para conteúdos em mídia e offline para todos os meios de comunicação, fato que deixa evidente a tese de fraude, pois a ausência de registro de despesas com material de campanha, como santinhos, adesivos e outros itens, contrasta com a alegação de uma campanha ativa, o que reforça o entendimento de que a candidatura foi apenas formal, sem intenção real de concorrer. Nessa linha, destaco o esclarecimento constante do parecer ministerial da douta Procuradoria Regional Eleitoral nestes autos. Cito aqui o ID. E aqui, entre aspas, as provas documentais e audiovisuais apresentadas pelos réus para comprovar atos de campanha de Adriele são esporádicas e não condizem com a realidade de uma campanha efetiva. A prestação de contas de Adriele dos Santos registrou um valor inexpressivo de R$ 250. O autor recorrente aduz que a prestação de contas de Adriele buscou divergir de outras prestações de contas de campanha só para não parecer padronizada. Além disso, o depoimento do contador do partido PRD, senhor Manuel Alves Pereira, contradiz a defesa e a própria candidata, ao afirmar que Adriele não recebeu valores para a confecção de material gráfico, santinhos, mas apenas para rádio e televisão, despesas que a Adriele, por sua vez, negou ter feito uso de campanha de rádio e televisão. Fecho aspas, esse foi o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Ademais, restou demonstrado nos autos que durante o período de campanha, mesmo não divulgou nas redes sociais um único ato de campanha ou propaganda eleitoral em seu favor. Ao contrário, as provas apresentadas indicam que ela dedicou seus esforços de divulgação à campanha de outra candidata concorrente ao mesmo cargo, mas por outro partido em um município diverso daquele onde concorria. Ela concorria em Tucuruí, a candidata divulgada por ela concorria em Breu Branco, o que revela absoluta falta de comprometimento com sua própria eleição. A candidata sequer publicou uma única postagem em suas redes sociais ou qualquer outro meio digital para promover sua campanha eleitoral, evidenciando o caráter meramente simbólico de sua candidatura. E aqui eu colei print das redes sociais da candidata, que são abertas até hoje e podem ser consultadas. Nesse ponto, eu gostaria de fazer um adendo aqui ao voto de que a alegação, inclusive agora da tribuna, no sentido de que a campanha da candidata foi corpo a corpo, foi uma campanha feita direto com vizinhos e pessoas da sua cercania, ela não se sustenta diante do fato de que houve postagens de outro candidato em outro município, sinal de que ela entendia que as redes sociais eram, sim, um meio relevante de divulgação de candidatura naquele contexto eleitoral. Outra questão que não tem respaldo é a alegação de desistência tácita pela candidata Adriele de sua candidatura, em virtude de doença em pessoa da família, haja vista que nem prontuário juntado no ID, que aqui cito, nem o processo de curatela da mãe e o Instituto Social,
são capazes de comprovar que a enfermidade teria motivado a desistência. Isso porque a ação foi ajuizada após a eleição e o documento do hospital nada acrescenta. Inclusive, a enfermidade, a data dela foi no final de setembro, já bem próximo à eleição. Não existe prova de que a recorrida era acompanhante da mãe. Pelo contrário, a declaração da Prefeitura de Breu Branco e escalas juntadas aos autos, no edital, mostram que a mesma estava trabalhando normalmente nos dias em que alega ter acompanhado a sua genitora. A jurisprudência recente admite a possibilidade de afastamento da fraude à cota de gênero, desde que comprovada a desistência tácita da candidata por motivos alheios à sua vontade, como doença grave, o que não é o caso dos autos. E aqui transcrevo alguns precedentes dos tribunais regionais nesse sentido. Peço ao Brenner para não fazer a leitura desses precedentes. O ponto mais relevante, contudo, e que serve como prova cabal de fraude, é a confissão da própria candidata em audiência. Em seu depoimento, a senhora Adriele Pereira dos Santos afirmou de forma espontânea e inequívoca que, abre aspas, nem eu votei em mim, fecha aspas. Essa declaração, aliada ao fato de que a sua própria filha apoiou publicamente a candidata Fernanda Andrade para o mesmo cargo, demonstra de maneira incontestável que a candidatura em questão foi apenas formal, sem qualquer intenção real de disputar o pleito. A falta de apoio da própria família reforça a tese de que a candidatura foi utilizada apenas para preencher a cota de gênero. A inclusão de candidatas fictícias compromete a lisura do pleito e viola o princípio democrático, pois o uso de candidaturas laranja distorce a vontade popular ao simular uma diversidade que não existiu. Essa prática não apenas diz respeito à lei, mas também menospreza o direito das mulheres de participarem ativamente da política e de disputarem em condições de igualdade. Assim, diante da robustez do conjunto probatório, a fraude à cota de gênero se mostra evidente. O ato ilícito contaminou o processo eleitoral do partido, justificando a anulação dos votos e a cassação do mandato dos candidatos eleitos. Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto por Rosalvo Afonso Fernandes para reformar a sentença proferida pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral de Tucuruí para reconhecer a fraude à cota de gênero, determinando a anulação dos registros de candidatura apresentados no DRAP pelo PRD e respectivos votos recebidos, bem como a cassação do diploma de Marcelo Veras Mouzinho, vereador eleito, e demais candidatos na qualidade de suplente, sem embargo na imposição de inelegibilidade na forma do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64, a investigada Adriele Pereira dos Santos. Por consequência, se procede ao recálculo dos quocientes eleitoral e partidário a partir dos votos remanescentes, excluindo-se do universo dos votos originalmente válidos ou anulados nos termos do artigo 109 do Código Eleitoral. E considerando o teor dessa decisão, quanto à cassação dos diplomas, esgotada a competência desta Corte, deve o acordo produzir efeitos imediatos com afastamento, uma vez que eventual recurso não possui efeito suspensivo. Senhor presidente, esse é o voto, portanto, acompanhando aqui o bem lançado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela procedência, pelo provimento dos recursos para o reconhecimento da fraude à cota de gênero. Obrigado, excelência. Eminente relator, vota pelo provimento do recurso eleitoral interposto por Rosalvo Afonso Fernandes para reformar a sentença proferida pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral, Tucuruí, Pará, para reconhecer a fraude à cota de gênero, determinando a anulação de todos os registros de candidaturas apresentadas no DRAP pelo PRD e os respectivos votos recebidos nas eleições de 2024, bem como a cassação do diploma de Marcelo Veras Mouzinho, vereador eleito, e dos demais candidatos na qualidade de suplentes, em embargo da imposição de elegibilidade, na forma do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 104/90, investigada Adriele Pereira dos Santos. Discussão. Vou colher os votos. Juiz Domingos Daniel Moutinho Conceição Filho. Presidente, nesse caso, as circunstâncias foram bem descritas pelo relator e não há até a rigor controvérsia sobre elas. Realmente foi uma campanha inexistente. Mas eu chamo a atenção para mais um fator que difere esse caso do caso em que eu pedi vistas, de um dos casos em que eu pedi vistas na sessão passada. Nesse caso, desconsiderada a candidatura fictícia para efeito do total de candidatos do partido, da chapa, e do percentual de candidaturas femininas nessa chapa,
não se alcançam os 30%. Isso não aconteceu, por exemplo, naquele outro processo. É algo em que eu pretendo insistir. Então, com essas considerações, eu acompanho o relator, presidente. Obrigado, excelência. Desembargadora Filomena Buarque. Acompanho, excelência, o relator. Juíza Nete Marques Pena de Carvalho. Excelência, eu tinha ficado até na dúvida, estava conversando aqui com a juíza Rosa Navegante, em relação à desincompatibilização da servidora, mas porque ela se candidatou a vereadora em Tucuruí e ela era servidora em outra comarca, né? Então, por isso que eu estava na dúvida da exigência da desincompatibilização, mas realmente, mesmo que não fosse necessária a desincompatibilização, por ser de municípios diferentes, todos os outros requisitos estão preenchidos de acordo com a súmula 73, que leve a fraude à cota de gênero. Então, eu acompanho o doutor Tiago na íntegra, relator. Ok, excelência. Juiz Marcos Alain de Melo Gomes. Também acompanho o relator, presidente, e o parabenizo pela robusta fundamentação do voto. Juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira. Acompanho o relator, excelência. Também acompanho o relator. Por unanimidade, conhecido o recurso, provido no recurso interposto por Rosalvo Afonso Fernandes, para reformar a sentença proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral Tucuruí-Pará, para reconhecer a fraude à cota de gênero, discriminando a anulação dos registros de candidatura apresentados no DRAP pelo PRD e as consequências legais conforme o voto do eminente relator. Próximo, né? O feito número 2. Recurso eleitoral número 06-006-12-11-2024. Relatora, juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira, origem Bragança, Pará. Não haverá extensão oral, excelência. É quórum simples, né? Não haverá, aliás, desculpe, haverá. A Vossa Excelência desiste da leitura do relatório? Eu gostaria do relatório, excelência, por favor. Quer que seja lido? Por favor. Ok. Com a palavra, a eminente relatora. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Almir Melo da Silva contra a sentença de primeiro grau proferida pelo juízo da 13ª Zona Eleitoral de Bragança, que julgou suas contas de campanha referentes às eleições de 2024 aprovadas com ressalvas, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional. A sentença de ID número 2201-279 apontou duas irregularidades: divergência contábil de R$ 200 entre os extratos bancários e a prestação de contas, despesa irregular de R$ 609,01 com combustíveis, sem comprovação de veículos ou geradores vinculados à campanha, reconhecendo que o valor total das falhas de R$ 809,01 era inferior a 1.000 FIR. O juízo aplicou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aprovando as contas com ressalvas e determinando apenas o recolhimento de R$ 809,01. Foram opostos embargos de declaração ID 2201-2798, nos quais o embargante alegou contradição e obscuridade, sustentando que a fundamentação reconheceu que o valor total de R$ 809,01, proveniente de recursos próprios e de pequena monta, não deveria ser devolvido ao erário, enquanto o dispositivo manteve a obrigação de ressarcimento integral. Requereu, assim, o provimento dos embargos para sanar o vício, afastando a condenação, recolhimento e mantendo apenas a aprovação das contas com ressalvas. O juízo, em decisão de ID número 2201-2799, acolheu parcialmente os embargos, excluindo o parágrafo que afastava a necessidade de recolhimento ao erário, mas mantendo todos os demais termos, sem efeitos modificativos quanto ao dispositivo,
que determinou o ressarcimento de R$ 809,01. O recorrente interpôs recurso ID número 2201-2806, reiterando que a sentença apresenta contradição e obscuridade, pois a fundamentação reconheceu que os valores eram de origem própria, de pequena monta, representando apenas 7,34% do total movimentado, sem indícios de má-fé ou enriquecimento ilícito, enquanto o dispositivo determinou o ressarcimento integral. Sustenta que, diante da boa-fé demonstrada e da documentação apresentada, bem como dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há justificativa para a devolução ao erário, requerendo a reforma da sentença para que as contas sejam julgadas aprovadas, ou, no máximo, aprovadas com ressalvas, sem devolução de recursos, em conformidade com a jurisprudência do TRE Pará e do TSE sobre pequenas irregularidades em prestações de contas. A Procuradoria apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e desprovimento do mesmo. É o relatório, presidente. Com a palavra, emente. Obrigado, excelência. Advogado. Obrigado, excelência. Peço licença para iniciar minha sustentação, saudando, excelentíssimo senhor presidente, a eminente relatora, a doutora Rosa, aos demais membros, juízes e desembargadores componentes desse plenário de julgamento, membros do Ministério Público e os demais, ao público e os advogados presentes aqui nessa sessão. Excelência, gostaria de iniciar tratando do contexto do recurso. O vereador recorrente morador do município de Bragança e decorrente em que pese ter tido suas contas aprovadas com ressalva, sofreu o revés de ter determinada a devolução ao erário no valor de R$ 809,01, que, como já destacado pela eminente relatora, equivale a 7,34% do valor total dos recursos de campanha. Excelência, gostaria de colocar 2 pontos incontroversos aqui, em primeiro lugar. Não se trata de omissão de prestação de contas e muito menos de desvio de recursos públicos. O contexto se deve na aplicação e na extensão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade já aplicados em primeiro grau pelo juízo, mas que nós entendemos que, em decorrência do valor ínfimo, de R$ 809,00, e considerando o contexto no processo que, pela ausência de provas de má-fé, omissão de contas, e que as contas foram devidamente prestadas, portanto, existentes e presumidas na confiabilidade, esse valor, a obrigação de devolução do erário deveria ser sustada. Eu entendo, excelências, que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser estendido a esse caso por uma questão de consonância com a jurisprudência e com a legislação eleitoral e o próprio ordenamento jurídico eleitoral. Dessa forma, eu entendo que, diante do contexto em que, como vossas excelências já bem sabem, e já enfrentadas muitas vezes pelos senhores, o processo de prestação de contas e do próprio processo democrático de eleição para os candidatos, ainda mais hipossuficiente, como é o caso do recorrente, é extremamente burocrático, embora necessário, mas que traz alguns embates e problemas para os prestadores de contas em lidar com alguns detalhes técnicos que possam, de certa maneira, prejudicar, ou melhor, atravancar o exercício democrático da eleição. No caso do senhor Almir Melo da Silva recorrente, se trata de ausência de documentação que comprova a cessão de móvel ou de carro utilizado na campanha em razão da utilização de combustível. Portanto, em que pese concordarmos pela constatação do setor técnico, que, de fato, a ausência da documentação, ela tão somente não pode subsistir como motivo para a determinação da devolução ao erário. Veja só, o recorrente prestou suas contas no prazo correto,
comprovou a utilização dos recursos, ainda que de recursos próprios. Não há, de certa forma, uma má-fé, muito menos foi arguida pelo Ministério Público em seu parecer. Então, dentro dessa consonância, desse contexto, é indispensável que os juízes e os senhores possam ter a sensibilidade de compreender que a extensão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não representam destoar a jurisprudência desta Corte, porque, vejam só, se o próprio contexto do ordenamento jurídico brasileiro permite que, através da resolução 34/2016 do CNMP, um membro do Ministério Público possa desistir do cumprimento do valor em execução, em cumprimento de sentença, talvez essa Corte também possa entender que a devolução do erário também não subsiste dentro desse sentido de firmar posição evitar o prejuízo social, monetário, desnecessário. E aqui eu chamo também a aplicação do artigo 21 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que só pesa a responsabilidade dos juízes em considerar o contexto econômico e social na apreciação dos seus julgamentos. Então, dessa maneira, Excelências, de forma muito objetiva, gostaria de encerrar aqui a minha sustentação pedindo conhecimento do recurso e seu provimento para que possa ser afastada a obrigação de devolução ao erário. Obrigado. Com a palavra, relatora. Eu vou proferir o voto. Cuide-se dos autos de recurso eleitoral interposto por Almir Melo da Silva contra a sentença do juízo da 13ª Zona Eleitoral de Bragança, que julgou suas contas de campanha referente às eleições de 2024, aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento de R$ 809,01 ao Tesouro Nacional. O recorrente alega a contradição da sentença, sustentando que parte do valor se refere a recursos próprios de pequena monta, sem indícios de má-fé ou enriquecimento ilícito, que, portanto, não deveria ser devolvida. O recurso é tempestivo, encontra-se regularmente instruído, com procuração válida nos autos, razão pela qual dele conheço. A análise do mérito. A legislação eleitoral exige que toda despesa seja regularmente comprovada nos termos do artigo 63, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23607/2019. No caso, a ausência de comprovação da vinculação da despesa com combustível a veículos ou equipamentos efetivamente utilizados na campanha impede a aferição da sua regularidade, configurando gasto irregular. Igualmente, a divergência contábil de R$ 200 entre extratos bancários e prestação de contas caracteriza falha objetiva não sanada nos autos. O juízo de primeiro grau aplicou corretamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aprovar as contas com ressalvas, considerando que as irregularidades não comprometem a lisura geral da contabilidade. Contudo, a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente às despesas irregulares deve ser mantida, pois não se trata de mera impropriedade formal, mas de ausência de comprovação de gastos, que inviabiliza a fiscalização. A jurisprudência do TRE Pará reforça a necessidade de devolução dos valores cuja regularidade não foi demonstrada. Consta nos autos do PJE o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral proferido pelo eminente, à época, juiz Rafael Ficuri Nogueira. E o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o ARE-SPEI número 060-4215 do relator ministro Floriano de Azevedo Marques, 26 de setembro de 2024, destacou que, quando já obtida a aprovação das contas, embora com ressalvas, é porque o acordo recorrido não impôs sanção, dando que a determinação de recolhimento ou devolução de valores ao erário não tem caráter sancionatório,
sendo mera consequência jurídica da ausência de comprovação do uso de recursos públicos na campanha ou da sua aplicação irregular, bem como do recebimento de recursos de origem não identificada. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Portanto, correta a sentença que, observando a proporcionalidade, aprovou as contas com ressalvas, mas determinou o recolhimento do montante irregular. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que aprovou as contas de campanha de Almir Melo da Silva com ressalvas, com a determinação do recolhimento de R$ 809,01 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º, da Resolução TSE número 23.607/2019. É o voto, presidente. Eminente relatora, nega provimento ao recurso, mantendo integralmente sentença que aprovou as contas de campanha de Almir Melo da Silva, com ressalvas, com a determinação de recolhimento no valor de R$ 899,01 ao Tesouro Nacional, com base no artigo 79, parágrafo 1º, Resolução TSE número 23.607/2019. Discussão? Sem divergência, negado provimento ao recurso por unanimidade, conforme o voto da eminente relatora. O feito número 1 da pauta é o recurso eleitoral número 06-00-202-05-2024. Relatora juíza Rosa de Fátima Navegante, origem Belém. O advogado desiste da leitura do relatório? Presidente, eu peço escusas, sei que às vezes são muitos feitos, mas eu gostaria, nobre relatora, de não abrir mão da leitura do relatório. Se Vossa Excelência permite fazer a leitura do relatório, agradeceria muito. O senhor quer que eu leia o relatório? Quero. Lhe agradeço. Peço desculpas por isso, mas lhe agradeço. Não, já estou acostumado. Imagina. Eu trabalho com isso diariamente, hein? Trata-se de recurso eleitoral ID 21950758, interposto por Daniele Cruz Rocha, candidata ao cargo de vereadora no pleito municipal 2024 no município de Belém, contra a sentença que julgou desaprovadas as contas por ela apresentada, bem como determinou a devolução do valor de R$ 50.583 ao Tesouro Nacional nos termos da Resolução TSE número 23.607/2019. A sentença prolatada em ID 21950624 encontrou fundamento na ausência de comprovação de gastos eleitorais pagos com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 50.583, referente à nota fiscal número 115, emitida por Suede Eduardo Rodrigues dos Santos, CNPJ número 33.930.727/00127. Desse modo, devido à ausência da comprovação do gasto, decidiu-se pela desaprovação das contas e a devolução de R$ 50.583 ao Tesouro Nacional. A candidata opôs embargo de declarações ID 21950738, nos quais alegou haver erro material na análise dos autos. Em decisão de ID 21950753, o juízo conheceu dos embargos de declaração e o rejeitou por inexistência de omissão, erro material ou contradição na sentença embargada. Em sede recursal, ID 21950758, houve a alegação de que, no cumprimento das diligências oriundas do relatório preliminar, houve suposto equívoco quanto ao lançamento de uma das notas fiscais e que, por esse motivo, realizou a juntada do documento, tanto no recurso quanto nos embargos apresentados ao juízo de origem, para fins de análise. Além disso, argumentou que a possibilidade de juntada de documentos com o intuito de demonstrar a verdade real dos fatos. Por fim, a recorrente requereu o provimento do recurso para julgar as contas como aprovadas, sem ressalvas, e subsidiariamente julgar aprovadas com ressalvas, cessando qualquer obrigação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 22039606, entendeu pela manutenção da sentença de desaprovação das contas, logo manifestou-se pelo desprovimento recursal, por entender que o processo de prestação de contas eleitorais é um processo jurisdicional,
de modo a incidir o instituto da preclusão, não sendo admitido, após o momento adequado ou em sede recursal, o saneamento de irregularidades e falhas que anteriormente já teve a oportunidade para assim proceder. Além disso, a irregularidade observada representa quase 15% do valor total arrecadado, o que viabiliza o controle e a transparência, que são pilares da prestação de contas eleitorais. É o relatório. Advogado, com a palavra, prazer regimental. Muito obrigado, presidente. Quero saudar Vossa Excelência, saudar o doutor Alain Mansur, representante do Ministério Público Eleitoral. Sempre uma honra tê-lo nas sustentações orais. Eu não poderia, peço vênias rapidamente no introito do meu tempo, deixar de prestar as homenagens a um amigo pessoal, a um querido jurista, um jovem brilhante, e não está fácil assumir a tribuna aqui, porque ver o Diogo, como a gente viu ontem, é uma coisa que machuca, que dói, mas fica o legado. O Diogo era... O presidente Zé Maria Teixeira do Rosário foi bem preciso ao defini-lo, né, de uma simplicidade, um brilhantismo como poucos, um advogado que fez história e marcou esta corte quando ocupou aqui a cadeira de juiz eleitoral. Então, fica as nossas homenagens e é duro, porque a gente perde um amigo, um cara brilhante que era do nosso convívio e sempre esteve do nosso lado. Vou confessar uma coisa bem rapidamente. Eu, quando tive a honra, doutora Nete, de ocupar a lista tríplice desta corte, tive o Diogo como um grande cabo eleitoral. Foi comigo, com os desembargadores, e como gratidão e dívida que não prescreve, fica o legado do Diogo, e quero agradecê-lo aqui pela história e pela amizade. Bom, Excelências, eu até não abri mão do relatório, porque é um caso que nos coloca no debate, nobre relatora, sobre a que se queda propriamente a prestação de contas e, inclusive, o papel dos embargos de declaração com efeito infringente na busca da verdade real. Por que eu estou dizendo isso? Qual é o caso concreto, nobre presidente e doutor Alain Mansur? Na verdade, haviam duas notas fiscais, a nota 115 e a 117. Olha como o caso é bem curioso. Para a mesma empresa fornecedora, uma de material adesivo, outra de material impresso. A nota 115 era no valor de... A nota 117, R$ 13.680 para material impresso. E a nota 115 de R$ 50.587 para adesivos. Da mesma empresa. Quando da prestação de contas, esses valores são lançados lá no sistema. O valor de 50 mil para adesivo, aproximadamente 50 mil, e 13 mil para material impresso. Ocorre que há um erro formal. Quando da anexação da nota, ao invés de anexar a 115 e a 117, repetiu-se a nota 115 para a mesma empresa. Mas está lá determinado, inclusive, no lançamento do sistema, esse valor, não houve omissão. Ok, é lançado o primeiro relatório preliminar. Neste relatório preliminar, não consta nenhum tipo de vício sobre essa situação. Aí, a candidata vai, presta suas contas, faz aquelas adaptações que devem ser feitas, ok. Apresenta a resposta no relatório preliminar. No mesmo dia da apresentação da resposta, surge um segundo relatório preliminar. Este ela se quedou inerte. Até porque imaginou que era repetição daquele mesmo. Não, já cumpri. Se quedou inerte. Ok. Aparece então a sentença, vem a sentença, a nobre sentença do juízo de primeiro grau, reprovando as contas e determinando a devolução de 50 mil, que era um pouco mais de 50 mil, que era o valor da referida nota 115, já que houve a repetição da outra nota, da mesma empresa e tudo mais. Mas veja, não há omissão. Consta lá do sistema. Em sede de embargos de declaração, e aí, é bom que se deixe isso claro, há enorme, uma imensidão de julgados de diversas cortes eleitorais, inclusive desta, que permite, em série de aclaratórios, devolver a verdade real dos fatos. Neste caso, nobre relatora, é mero vício formal, não há vício material. A comprovação da aplicação do recurso, a nota foi emitida à época, e paga devidamente com os recursos do fundo especial. Portanto, em sede de aclaratórios,
a candidata traz a nota, explica o erro formal e traz clareza à situação. Está aqui, não há má-fé, não há desvio de recurso, não há omissão sobre o recurso, há esse pequeno vício. Bom, se invertesse as notas, ao invés de uma colocasse a outra, o prejuízo seria, entre aspas, de 17, não de 50 mil. É porque houve um equívoco contábil na hora de juntar as notas. E essa questão muito particular, quero dialogar com Vossa Excelência nesse sentido, eu estou há algum tempo no eleitoral, não é comum que haja um relatório preliminar e logo em seguida o mesmo, quando não houve, inclusive, a detecção por parte da equipe técnica desta questão da repetição das notas. Ok. Bom, diante disso, com os embargos de declaração, se trouxe a verdade dos fatos. Está aqui. A nota está aqui. Não se fabricou uma nota. A nota é emitida daquele período pretérito. Não há nenhum tipo de omissão, porque está lançado no sistema que havia esse valor, esse gasto. Só houve esse pequeno equívoco quanto à repetição da nota 115, ao invés da juntada da nota 117. Então, excelências, ao bem da verdade, eu até estava me lembrando assim, em 2014, veja bem, eu não tinha tantas entradas ainda, doutor Alain. Em 2014, da tribuna deste regional, em sede de embargo de declaração, houve uma situação muito curiosa. Na época, o candidato era o Marco Carrera, talvez vocês nem lembrem disso, candidato ao governo do Estado. E foi baixada uma diligência para requerimento de registro de candidatura, em que ele respondia um processo lá em Xinguara, sobre rádios comunitárias, e pediu-se, então, presidente Zé Maria, a juntada da certidão de objeto e pé, para mostrar em que situação estava o processo. Foi feita a juntada da certidão. Só que não se juntou, à época, aquela folha de rosto que mostrava que era só esse processo que ele respondia. À época, a jurisprudência desta corte, inclusive do TSE, era de um apego muito grande à forma. Eu era advogado nessa época e recorri ao TSE. O TSE deu uma decisão muito emblemática. Deu o seguinte, não, enquanto se está nas vias ordinárias, mesmo que em sede de aclaratórios, você pode trazer a verdade material dos fatos e não pode haver um apego tão grande à forma se a verdade material está demonstrada. De lá para cá, houve uma mudança muito grande dos regionais, inclusive do TSE nesse sentido. Por quê? Não foi só em sede de recurso. Em sede de aclaratório, nas vias ordinárias ainda, é quando se traz a verdade material. Aí, inclusive, permite que a gente avance no debate sobre se é legítima a devolução de valores, se não significaria, inclusive, enriquecimento sem causa. Por quê? Houve o recebimento do recurso, o recurso foi empregado, foi gasto, devidamente gasto, demonstrado, mas não foi demonstrado lá no relatório preliminar, mas em sede de aclaratório, sim, demonstrando a realidade material dos fatos, de que não houve má-fé, de que não houve apropriação de valores, de que não houve omissão desses valores, ao contrário, eles estão lançados no sistema e, portanto, não resta muito claro que é um caso de mera, presidente, irregularidade formal, que foi saneada, que foi suprida e, portanto, merece acolhimento desta corte. Tenho muita convicção disso e quero propor esse debate porque esta corte já consolidou o entendimento, o TSE também nesse sentido, de que não significa preclusão a possibilidade de trazer em sede de embargos de declaração nas vias ordinárias a devolução da verdade material, a comprovação dela, como resta devidamente comprovado nos autos. São os termos, Excelência, eu quero pedir vênias a Vossa Excelência e dizer assim, acho que essa decisão ela é muito importante, porque ela nos permite esse debate sobre a possibilidade, como já houve nesta corte, em diversos julgados, eu trago isso em sede de recurso eleitoral, de se quedar o embargo de declaração para esta função também, e de que o processo de prestação de contas não é mero ato formal, burocrático, ele é um processo com todos os princípios necessários, mas que tem como fundamento o princípio a fiscalização da adequada aplicação dos recursos públicos. Isso está demonstrado. O dinheiro foi gasto e devidamente demonstrado. Devolver ao erário público significa enriquecimento sem causa do próprio erário público na nossa avaliação. Portanto, são os termos, pelo conhecimento e provimento do recurso e reforma da sentença em primeiro grau,
com aprovação sem ressalvas ou eventualmente com ressalvas e sem que haja qualquer tipo de necessidade de devolução ao erário público. São os termos de excelência. Agradeço muito a atenção de Vossa Excelências, inclusive da nossa futura breve desembargadora, doutora Anete, que a advocacia assim espera. Obrigado. Com a palavra o procurador regional. Boa tarde. Hoje. Boa tarde, obrigado, presidente. Nesse caso, reavaliando, se verifica que, de fato, houve, como trouxe o doutor Braz na presente sustentação oral, de fato se trata de uma pequena irregularidade que não seria adequado e razoável que houvesse uma devolução dos autos, devolução dos valores para o erário. Não seria adequado e não seria justo, já que, de fato, houve essa comprovação, apesar de haver uma irregularidade formal, que, de fato, houve, como trazido pelo doutor, mas não houve nenhum prejuízo aqui financeiro, não houve uma má aplicação do recurso, por isso que se entende que não deve ser obrigado a esse recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, sob pena até mesmo de enriquecimento ilícito da União. Obrigado. A palavra é relatora. Trata-se de recurso eleitoral ID 21950758, interposto por Daniele Cruz Rocha, candidata ao cargo de vereadora no pleito municipal 2024 no município de Belém, contra a sentença que julgou desaprovadas as contas por ela apresentada, bem como determinou a devolução do valor de R$ 50.583 ao Tesouro Nacional, nos termos da resolução TSE 23.607/2019. O recurso é tempestivo, devidamente instruído, inclusive com procuração válida nos autos, ID 21950733, razão pela qual o conheço. O cerne da controvérsia refere-se à apresentação de documentos que seriam necessários à comprovação da regularidade das contas do recorrente em momento posterior à sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ou seja, em sede de embargo de declaração e posteriormente em sede recursal, e a possibilidade de aceite desses documentos para fins de aprovação das contas prestadas. Neste aspecto, quando ajuntada a tardia de documentos, convém refletir sobre as hipóteses autorizadoras desse ato, constante no artigo 435 do Código de Processo Civil. Em verbes, peço venha aos senhores juízes membros para não ler, artigo 435, disponível já no PJE, e seu parágrafo único. No mesmo sentido, o artigo 72 da Resolução número 23.607/2019, estabelece que, emitido o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador ou prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimará para, querendo manifestar-se no prazo de 3 dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refere especificadamente à irregularidade ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do artigo 435 do CPC. A súmula 9 do TRE do Pará, diz: a justa causa, artigo 223 do CPC, a juntada de documentos novos, artigo 435 do CPC, a falta de oportunidade para se manifestar por falhas do Poder Judiciário e a juntada do instrumento de mandato autoriza o afastamento da regra de preclusão em processos de prestação de contas. Ao examinar os autos, constata-se que nenhuma das hipóteses previstas na legislação vigente se ao modo ao caso em análise, pois o material juntado não se refere a fato novo, mas sim a acontecimentos anteriores à data limite para a apresentação da prestação de contas. Ressalte-se ainda que, no momento oportuno, isto é, após a análise técnica preliminar das contas, ID 21950618, e antes da sentença, foi assegurada à candidata o direito de sanar a irregularidade apontada, tendo sido a recorrente devidamente intimada, ID 21950619. Observa-se que as irregularidades consignadas no parecer conclusivo correspondem às mesmas já identificadas no parecer preliminar. Desse modo, não se verifica a existência de fatos novos que justifiquem nova avaliação documental, razão pela qual não há que se falar em aplicação dos dispositivos mencionados para fins de reexame da documentação apresentada.
Por fim, por não se constatar nenhuma justificativa que autorize o conhecimento de documentos apresentados após o parecer conclusivo e que não verse sobre fatos novos, estes não serão considerados na análise do recurso para fins de aprovação das contas por força da preclusão. Em decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido de forma semelhante, como se pode observar. Hipótese em que o tribunal de origem não conheceu dos documentos juntados pelos agravantes porque foram apresentados depois da emissão do parecer conclusivo da assessoria técnica, mesmo após ter-lhes sido conferida a oportunidade de demonstrar materialmente a realização de despesas adimplidas com recurso do FEFEC. Além disso, tem-se que as partes se abstiveram de demonstrar justo motivo ou circunstância relevante que autorizasse a juntada tardia, impedindo assim o conhecimento dos documentos apresentados por incidência da preclusão. As conclusões do acordo recorrido estão em conformidade com a jurisprudência do TSE sobre a matéria que atrai a incidência do enunciado número 30, súmula do TSE. Os fundamentos da decisão agravada devem ser mantidos ante a inexistência de argumentos aptos a infirmar. É um agravo interno que se negou o provimento do ministro Cássio Nunes Marques. Contudo, embora os documentos juntados não sirvam para a reavaliação sobre a aprovação das contas, deve-se observar a possibilidade de análise daqueles para fins de vedação ao enriquecimento ilícito ou sem causa da União, conforme jurisprudência desta Corte Eleitoral, onde citamos a ementa sobre o afastamento da preclusão para evitar o enriquecimento ilícito da União, não alcança, porém, o exame da regularidade das contas, constituindo-se em nova observância dos prazos e das regras estabelecidas na resolução TSE número 23.607/2019, fundamento bastante para, conforme o caso, mesmo sem determinar a destinação de qualquer quantias ao erário, aprovar com ressalvas, desaprovar ou julgar não prestadas as contas em exame. A tese de julgamento é que a apresentação de documentos após o parecer conclusivo, em descumprimento do artigo 69 da resolução TSE número 23.607/2019, está sujeita à preclusão, salvo para evitar o enriquecimento ilícito da União. Essa emenda é do relator Marcos Alan de Melo Gomes. E, no caso em análise, observa-se a existência da devida comprovação dos gastos pela recorrente em sede recursal por meio da nota fiscal de número 115, no valor de R$ 50.583, conforme ID 21950761, a qual corresponde à regularidade ensejadora da determinação de valor ao Tesouro Nacional. Assim, entendo que o exame da mencionada nota fiscal faz-se necessário para fins de evitar o enriquecimento sem causa da União. Ante o exposto, voto pelo conhecimento, provimento parcial do recurso interposto por Daniele Cruz Rocha, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas, contudo, desobrigando a recorrente do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor determinado na sentença proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral de Belém. É como voto, presidente. Eminente relatora, conhece do recurso e da parcial provimento, mantendo a desaprovação das contas apresentadas, contudo, desobrigando a recorrente do recolhimento do Tesouro Nacional do valor determinado na sentença proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral de Belém. Discussão. Eu peço a palavra para manifestar e dizer que a jurisprudência do TSE e desta Corte Regional tem assentado que, embora a juntada tardia não seja apta a alterar o julgamento das contas, pode e deve ser considerada para fins de afastar a obrigação de devolução dos valores, quando demonstrada a efetiva realização das despesas com recursos públicos. Então, ele não vai precisar devolver o valor, porque foi comprovado que houve essa despesa. Mas, mesmo assim, a decisão é parcial provimento, pelo parcial provimento. Ou seja, não está constatado, né, como é que se diz, a prestação de contas. Houve a devolução tardia. É esse que é o problema.
Então, por isso, Excelência, eu vou adiantar meu voto e vou acompanhar a relatora. Como quórum simples, os colegas, os pares se manifestam a favor ou contra? Ok. Eu acompanho o voto da relatora, parecer do MPF. Então, por unanimidade, conhecido o recurso, dando parcial provimento, mantendo a desaprovação das contas apresentadas conforme o voto do eminente relator. Obrigado, presidente. Não havendo mais feitos a ser julgados, convoco os eminentes pares, e aqui eu aviso ao nosso querido Procurador Regional Eleitoral, para a próxima sessão ordinária de julgamento, a ser realizada no dia 9 de setembro de 2025, às 14 horas, de forma híbrida. E declaro encerrada a presente sessão e boa tarde a todos.